e o pouco crescimento do Boulos a partir de chegar, dá a sensação de que esse é o teto que está chegando, enquanto o Nunes daria para crescer um pouco mais, sobretudo pelo perfil dos outros dois candidatos, né, Datena e Tabata Amaral. Mas me chamou a atenção o Tabata Amaral com 8,2 para uma primeira participação, não deixa de ser um número que surpreende, e no caso do Datena, temos que ver se ele chega no final, né? Porque até agora sempre ele amagou com que ia e depois saía. E aí, Pipe? Olha, na semana passada, exatamente 6 dias atrás, o Instituto Atlas divulgou uma outra pesquisa com números bem diferentes dessa, né? Até dava o Boulos aqui vendo o resultado do primeiro turno com 35,6 a 33,7, que também não muda muita coisa. Nas duas situações há um empate técnico, né? O que me chamou a atenção é que, nesse levantamento do Atlas, a Tabata aparecia na frente dos dois nas simulações de segundo turno. Até ela gastou isso nas redes sociais dela e tal. Mas em outras pesquisas, em outras simulações que eu vi nos últimos dias, nas simulações de segundo turno, a diferença entre a Tabata e os demais não era tão grande como essa do Paraná Pesquisas. De qualquer forma, está ainda muito cedo, né? E claro que há esse fator da Atena que apareceu até numa simulação. Sim. Aí, o PSDB tenta empurrá-lo para vice e tal. Acho que não vai acontecer nada, acho que ele não vai mais uma vez disputar eleição nenhuma, mas de qualquer forma diverte aí esses vários cenários pesquisados aí. Eu acho que vai se consolidando um cenário onde o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai se tornando a principal aposta. É uma eleição aqui com caráter meio plebiscitário, que é contra o Boulos, né? Então, une ali forças de centro, forças de direita, evitando que Boulos ganhe, e não porque tem uma preferência de fato por Ricardo Nunes. Então, é muito voltada essa eleição, Aros, para a rejeição. É muito mais uma rejeição ao Boulos que impulsiona a candidatura do Ricardo Nunes. Mas, de qualquer modo, o número que tem o Guilherme Boulos aqui na cidade de São Paulo é um número bastante expressivo, mesmo que ele fique em segundo lugar. É interessante somar o número do prefeito Ricardo Nunes com o da candidata do Novo Marina Helena, e você vai ver que ali está a pizza dos eleitores de direita do Brasil, estão ali, 42%. É isso aí, está refletindo exatamente a opinião de como a direita está se colocando na eleição em São Paulo. Ali são dois candidatos, está dividido entre ele, o Ricardo Nunes e a Marina Helena, e é esse o voto que vai decidir a eleição. Então eu vejo assim, o voto nessa eleição, pelo menos aqui em São Paulo, indo para essa história da direita, e bem como disse aqui o Alan Gani, é uma eleição plebiscitária que é assim, não deixar o Boulos se tornar prefeito de São Paulo. Então, numa eleição dessa, o resto acaba meio que derretendo no fim, porque as pessoas começam a ver que a pesquisa está ali apertada, 3, 4, 5 pontos é muito pouco, e aí você acaba votando na reta final naquele candidato, como foi a eleição presidencial de 2022, né? Na reta final o centro desaparece e vai todo mundo para os dois polos, porque na verdade começa a se tornar uma eleição plebiscitária. Então, nesse momento ainda de polarização no Brasil, a direita vai querer saber quem que são os candidatos que vão vencer a esquerda. E a soma do Ricardo Nunes com a Marina Helena mostra aí essa consolidação da direita. E a segunda coisa interessante que mostra foi a união dos partidos em torno do Ricardo Nunes. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante a ser destacada. Numa eleição normal, todo mundo queria lançar candidato para poder puxar a chapa de vereador. Você ajuda os vereadores, você começa a ter um candidato lá que tem 5, 6, 7 e tal, isso ajuda a puxar voto. Mas dessa vez, essa questão plebiscitária é tão forte que acabou aglutinando os partidos em torno de um movimento único para tentar impedir a vitória de Guilherme Boulos em São Paulo. Então, parece que essa estratégia está funcionando. Ricardo Nunes vem crescendo nas pesquisas e vem aumentando a diferença em relação a Boulos, principalmente na simulação de segundo turno. É um bom sinal de que a direita unida e organizada pode vencer a esquerda nas urnas. Agora, Piperno, é importante dizer que a gente está relativamente longe, pensando no número de acontecimentos até lá,
da eleição. A gente também não tem, apesar do episódio de ontem, que contraria o que diz a lei, a gente não tem uma entrada efetiva, de maneira correta, dos grandes fiadores desse plebiscito, como diz o Gani. E aí, óbvio que a partir dessa movimentação, desses apoios, dessas figuras que patrocinam os candidatos aqui, o cenário começa a ficar um pouco mais embaralhado. Ou não? Você acha que a coisa se mantém? Eu acho que em relação às preferências pelos dois principais nomes da política que você está indiretamente mencionando, eu acho que isso já está dado. A questão é, assim, o Boulos, ele tem, por enquanto, uma dificuldade de relacionamento com a Tabata. Os dois andaram trocando aí, alfinetadas nos últimos tempos, né? Boulos não citou a Tabata numa pesquisa divulgada um mês atrás, né? Foi uma maquiagem mal feita e feita de forma irresponsável, até intelectualmente desonesta, né? A gente tem que ser franco. E ela não gostou. Agora há essa pressão do PSDB para que ela não manifeste apoio a ninguém, caso ela não vá para o segundo turno. Então, essa é uma grande variável e uma grande questão com a qual o Boulos vai ter que lidar. Se for para o segundo turno contra o prefeito Ricardo Nunes, ele vai conseguir atrair esse eleitor da Tabata ou não? Eu acho que essa é uma boa questão, Piperno. Mas eu vejo a Tabata cada vez mais sinalizando que não vai apoiar o Boulos no segundo turno. E esse é um sinal importante, inclusive, para ela, politicamente, porque apoiar o Boulos, para ela, é um suicídio político. Ela vai se ligar demais à esquerda e a Tabata tenta fazer um discurso, vamos dizer, mais tucano, mais centro-esquerda. Assim. Então, a pior coisa que poderia acontecer... Mas tem que se posicionar, né? Mas vai se posicionar. Posicionar eu não vou apoiar nenhum dos dois. Eu acho isso absolutamente legítimo numa eleição. Essa história de que, obrigada. Não tem que obrigar a nada. Você tem que defender. Na verdade é o seguinte, você olha a política de curto prazo ou de longo prazo? De longo prazo é a tua coerência que vai contar. Quem você apoiou, que caso você apoiou ou que caso você não apoiou. E eu acho que essa é a aposta que a Tabata vai fazer. E esse eleitor da Tabata... me parece que é um eleitor muito mais centro-esquerda aí e tal. E aí depende muito de como é que vai ser o posicionamento nas eleições. Eu concordo com você. Esse voto é o voto flutuante e esse é o swing vote, que a gente chama esse é um voto importante. Eu acho que se ela algum dia tiver realmente... E ela tem, claro, a aspiração de se tornar uma liderança e disputar outros cargos majoritários, em algum momento ela vai precisar desse eleitor de esquerda também. Não, a Tabata, ela representa mais a nova esquerda, enquanto Guilherme Boulos, a velha esquerda. E aqui eu estou usando o termo novo e velho, não num sentido pejorativo. Guilherme Boulos é muito mais ligado àquela esquerda, talvez, sindical, né? Uma esquerda mais marxista. A Tabata encarna uma esquerda mais progressista, mais identitária. Entende mais o papel de algum grau de responsabilidade fiscal, tanto é que ela chegou a votar, né, pelo teto de gastos e aí teve uma briga no partido dela. Então ela é a típica política ali do PSDB, é um centro-esquerda, né? E tem muito eleitor de direita que, numa falta de opção, acaba, né, votando na centro-esquerda. E o inverso é verdadeiro também. Quer dizer, esse eleitor que gosta da Tabata, de centro-esquerda, mas ali numa situação com o Guilherme Boulos, que representa uma esquerda mais radical, dado o passado dele aí de invasões urbanas, etc., acabaria migrando para Ricardo Nunes. Mas, de qualquer modo, é o swing vote aí que o Dávila bem citou. Tem uma reflexão que disse que defendem a esquerda, o comunismo, o populismo, aqueles que leem a Marx. E são contra a esquerda aqueles que entendem a leitura do Marx. É apenas uma reflexão.